O cenário econômico que o Brasil enfrenta nos últimos anos tem gerado uma série de consequências, entre elas a crise orçamentária das três maiores universidades públicas do estado de São Paulo, USP, Unesp e também Unicamp. E quem está aqui comigo é o deputado Daniel José, do Partido Novo, que vai comentar um pouquinho sobre esse assunto. Deputado, obrigada pela sua participação aqui na TV Alesp. E eu gostaria de começar essa entrevista te perguntando a respeito do sistema de autonomia universitária, que esse ano completa 30 anos. Queria saber se, na sua visão, esse é um sistema que precisa ser revisto, precisa ser atualizado. Como que você avalia isso, deputado? Olá, boa tarde. Obrigado pela conversa, Catarine. Eu acho que a autonomia universitária ela é um aspecto bastante importante, não só das universidades estaduais, mas também das federais. Enfim, eu acho que é muito importante que cada instituição tenha a sua autonomia para buscar onde pesquisar e que tipo de linha de trabalho realizar. Quais áreas dar maior visibilidade, por aí vai. Então, não cabe ao papel do Estado interferir nessa área afim das instituições. Dito isso, eu acho que a autonomia universitária não pode também se tornar uma desculpa para que as universidades sejam mal geridas, né? O aspecto de gestão financeira, sobretudo, é muito importante que seja bem conduzido e a autonomia muitas vezes tem sido usada como um escudo, né, para proteger gestões que não foram bem sucedidas nessas universidades ao longo desses últimos anos, né? Sobretudo na USP e na Unicamp, que tiveram um aumento bastante grande de investimentos em obras, enfim, que muitas vezes não foram concluídas, em aumento enorme na folha de pagamento através de benefícios que foram conquistados aí pela classe de professores e por aí vai. Então, esse tipo de coisa a gente tem que olhar com cautela. E por isso eu acredito que deveria haver uma responsabilização, né, maior, né, dessas instituições, porque os recursos utilizados nelas são recursos que nós pagamos em impostos, né? São 10 bilhões de reais nossos impostos que vão para essas três instituições. Eu acho que elas têm sim têm feito um bom trabalho, né, e que os rankings mostram isso, né? Elas têm ido bem, né? Mas o que eu acho que está muito aquém ainda do que poderia ser, né? Universidades como a USP, a Unicamp poderiam estar claramente entre as 50, entre as 100 melhores do mundo e, enfim, elas estão bastante longe disso, né? Então, a gente, no contexto da CPI das universidades, né, no meu gabinete, boa parte do trabalho que eu fiz foi pesquisar e ir a fundo, conversar com especialistas, ler artigos, enfim, estudar os cases de outras universidades ao redor do mundo, universidades públicas, entender como que elas funcionam para tentar dar alguma orientação, algum norte, tentar entender como que essas universidades deveriam progredir para se modernizarem de fato, né? Então, a gente acabou encontrando um modelo com 5 eixos, né, 5 aspectos das universidades que deveriam ser trabalhados, né? Então, o aumento de receita extra-orçamentária, a responsabilidade fiscal, que é muito importante. Então, criar travas, né? Se a universidade está gastando, sei lá, 80%, 75% do seu orçamento em folha, ela não pode contratar mais a partir disso. Enfim, alguns tipos de requisitos, né, que impeçam as universidades de, enfim, extrapolarem e, enfim, fazer um estrago bastante grande no orçamento, que depois demoram anos para serem recuperados. Por exemplo, na própria USP, né? O rombo que foi gerado até 2014 só foi ser recuperado agora. Então foram 4, 5 anos aí de trabalho para conseguir reverter uma gestão desastrosa de um antigo reitor. Então, enfim, existem vários aspectos que precisam ser melhorados nas universidades e que a gente gostaria, né, aqui eu como deputado estadual e parte do meu trabalho é tentar auxiliar essas instituições a melhorarem, a se modernizarem, né, a buscarem outras fontes de receita, serem melhor geridas, terem uma governança mais moderna e mais voltada para a sociedade, né, menos autocentrada. E também um foco maior em excelência acadêmica e uma reestruturação que permita mais pesquisas de ponta com maior abrangência, com maior número de alunos, usando menos recursos do Estado e mais parcerias público-privadas. Essa é mais ou menos a linha geral do que a gente tem buscado fazer. Recentemente eu fui nomeado conselheiro da USP, o que é muito bacana, porque me permite, dentro da própria universidade, poder fazer um trabalho ativo ali de influência, de buscar ajudar com que a universidade caminhe nessa direção de modernização. Deputado, como você bem menciona, são 10 bilhões destinados a essas três universidades, quer dizer, o recurso existe. Na sua visão, existe realmente uma questão de gestão que precisa ser observada e corrigida?
Não, com certeza, né? Quando a gente compara, por exemplo, com uma universidade como a Universidade Nacional Autônoma do México, que é como se fosse a USP do México, ela tem um orçamento 33% menor, ela está melhor do que a USP nos rankings internacionais e ela ensina 3 vezes mais alunos. Então, ela ensina mais alunos, ela faz mais pesquisa de ponta e gasta muito menos dinheiro. Então, isso mostra já, numa realidade semelhante à nossa, né, que é a do México, como que a gente tem um espaço bastante grande para melhoria, né? E basta dar os incentivos corretos, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a Unicamp já faz um bom trabalho de busca de fontes de receitas extra-orçamentárias. Por exemplo, 30% do orçamento da Unicamp vem de parcerias público-privadas. Então isso é um dado super valioso e que as outras universidades já poderiam se espelhar nela. Então, hoje, se a USP tem bem menos que isso, ela pode, no mínimo, chegar a 30%. Isso aqui também tem um potencial muito grande de atratividade. A mesma coisa para a Unesp, né? A USP, por outro lado, é um exemplo de responsabilidade fiscal, sobretudo na gestão do professor Zago, que em 2017 fez uma resolução que é quase que um embrião de uma lei de responsabilidade fiscal para as universidades. Isso é muito interessante porque já poderia ser utilizado como modelo para a Unicamp e para a Unesp. Então tem coisas que uma ou outra faz, só que não é replicada para as três, né? Então boas práticas que já existem aqui nas próprias universidades estaduais que poderiam ser implementadas e melhoraria muito a qualidade da gestão, e melhorar a qualidade da gestão não é só usar melhor o dinheiro, mas isso pode se traduzir em mais pesquisas relevantes e também em mais alunos estudando nessas instituições. Então, por isso que é muito importante que a gente use os recursos da melhor maneira possível. Outro assunto que tem gerado bastante polêmica é a questão das bolsas de mestrado e doutorado que foram cortadas pela CAPES. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, como que o senhor vê todo esse cenário. Isso já na esfera federal, né? Eu acredito que a gente deveria se encaminhar, de um modo geral, no Brasil, a valorização das pesquisas de ponta do que priorizar a quantidade de pesquisas. O que acontece muitas vezes, né, e todos os números que, inclusive durante as sessões aqui na CPI das universidades, os reitores mostravam, era o número de pesquisas. Ah, não, porque essa universidade de pesquisa faz tantas pesquisas por ano, essa outra também faz tantas pesquisas, milhares de pesquisas por ano. Tá bom, isso é um número muito bacana, é muito bom. Mas qual que é a qualidade, qual que é a relevância dessas pesquisas no cenário acadêmico nacional e internacional? Será que essas pesquisas são realmente utilizadas por outros pesquisadores para gerar mais conhecimento ou não? Será que elas realmente estão na fronteira do conhecimento ou não? Então, esses são todos aspectos que deveriam ser muito mais considerados. Quando você olha, por exemplo, o Qualis, que é o indicador de produtividade acadêmica que a CAPES usa, você vê que tem uma série de defeitos. Se eu publico nas melhores revistas do mundo, né, então, por exemplo, na Nature, na Science, na Econométrica, que, enfim, diversas áreas do conhecimento, mas são as revistas mais relevantes, né, você vai lá e ganha 100 pontos. Aí, se você publica numa revista do departamento, você ganha 80 pontos. Só que o detalhe é que para você publicar nessas melhores revistas do mundo, você tem 5, 6 anos de revisão. E que você, no final de contas, nem sabe se você vai conseguir publicar no final de contas. Agora, nessas revistas do departamento, às vezes o trabalho de uma tarde já é o suficiente para você publicar. Então, um trabalho de uma tarde, você ganha 80 pontos, e o trabalho de 5, 6 anos, você ganha 100 pontos. Onde que as pessoas vão se orientar? Óbvio que elas vão buscar mais pontos, então elas vão buscar fazer mais trabalhos, às vezes pegar projetos bastante interessantes e cortar ele em 3 partes para fazer 3 publicações diferentes. Então, esse tipo de incentivo, que é um incentivo perverso, e que no final de contas valoriza o número de publicação, mas não a qualidade das publicações de fato, né? E esse corte, né, das bolsas, eu acho que também vai mais ou menos ao encontro, claro que de uma forma não tão técnica como eu acho que deveria ser feita, mas ela cortou as bolsas com as menores notas, né, das instituições com as menores notas de aprovação, que são aquelas instituições que não estão fazendo muitas pesquisas relevantes. Então, eu acho que nesse sentido faz até sei lá, esse é um direcionamento razoável, apesar de que, de novo, o governo federal sofre muito na forma como tem comunicado, né, e que se comunica muito mal. Isso é terrível, porque na educação você tem que ser infalível, sua comunicação tem que ser muito boa, você tem que mostrar exatamente onde você quer chegar, qual que é o diagnóstico, por que as coisas estão desse jeito que estão e por que você acha que a sua medida vai resolver o problema. Se você não faz isso de uma maneira sólida, você vai apanhar, e é isso que está acontecendo lá no Ministério da Educação.
Deputada, ainda falando um pouquinho sobre gestão, foi instaurada aqui na casa a CPI que investiga irregularidades na gestão das 3 maiores universidades públicas aqui do estado de São Paulo, inclusive o senhor faz parte. Já aconteceram algumas oitivas com os reitores, com o Tribunal de Contas do Estado. Como que o senhor avalia tudo que está sendo investigado nessa CPI? Quais são os próximos encaminhamentos? Eu acho que a gente viu uma abertura muito grande dos reitores para virem aqui, fazerem uma apresentação bastante detalhada até das instituições, mas eu acho que tem um ponto ainda que falta bastante, que é o aspecto de dados, né, de materiais que as universidades foram demandadas e que a gente não viu nada muito concreto ainda. Sobretudo, por exemplo, da Unicamp, que mandou materiais que, às vezes, planilhas, só que em forma de foto, em formato de foto, sendo que cada arquivo era uma imagem diferente. Então, você não tem como pegar uma planilha dessa e trabalhar com ela. Você teria que contratar algum cientista de dados para fazer a raspagem dos dados, o que demoraria um certo tempo, e a gente tem buscado fazer esse trabalho, que está demorando um pouco tempo. Então, até hoje, a gente tem poucos dados para analisar, para olhar realmente nos detalhes como que essas universidades podem ser melhor geridas. Então, eu acho que, de um lado, tem uma abertura muito grande das universidades para virem aqui falar, né, e serem o mais prestativos possível, né? Mas eu acho que, por um outro lado, falta ainda muitos dados para a gente conseguir fazer análises mais profundas, né? E isso é um aspecto que eu gostaria de ver melhorando aí nas próximas sessões aí reuniões aí da CPI. Eu tenho certeza aí que o presidente da CPI e a vice-presidente vão, enfim, defender bastante esse ponto de que a gente tenha mais dados, né, e cobrar das universidades para que esses números venham de uma forma mais trabalhável. Deputado, quero agradecer a sua participação e muita boa sorte aí no seu trabalho. Muito obrigado. Foram 100 dias, né, iniciais de trabalho. A gente está super animado e tem muito mais coisa ainda por vir.